Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje, a gente vai continuar a tratar das sociedades do Oriente Próximo durante a Antiguidade. E a primeira civilização que a gente vai tratar é a do Egito Antigo. Egito Antigo, que durou de mais ou menos 4000 a.C. até 525 a.C., lá no nordeste da África. Um historiador chamado Heródoto, considerado o primeiro historiador da humanidade, já escrevera um dia o seguinte, que o Egito era a dádiva do Nilo. Mas o que Heródoto quis dizer com essa afirmação? Primeiro, para a gente entender tal afirmação, a gente tem que saber o que são Egito, dádiva e Nilo. O Egito é aquele país lá no nordeste do continente africano. Como vocês sabem, o Egito fica na África, os egípcios são africanos. Eu sei toda aquela história, as produções cinematográficas, Elizabeth Taylor como Cleópatra, ou talvez alguns de vocês que estão me ouvindo agora não saibam quem foi Elizabeth Taylor e nem Cleópatra. Elizabeth Taylor foi uma bela atriz anglo-americana, porém branca e com olhos azuis, que anos atrás interpretou uma das mais poderosas rainhas do Egito, a Cleópatra, que não era branca caucasiana. O Egito fica na África setentrional, ou seja, na África na parte norte do continente, a chamada África saariana. Saariana porque é onde fica o deserto do Saara. Então, os egípcios antigos não eram brancos caucasianos. Apesar de poderem ter sido mais claros que os africanos subsaarianos, que esses sim eram negros. A população da África subsaariana é a população negra. Mas também houve aquele período dos faraós negros no Egito. Mas isso é tema de um outro tempo de história. O que é importante a gente pensar aqui é que os egípcios antigos não eram brancos caucasianos. Então, voltando para a afirmação de Heródoto. Egito, dádiva do Nilo. Então, Egito, país africano, e dádiva. Dádiva é presente. E o Nilo? O Nilo era o principal rio do Egito. O rio mais extenso do mundo que cortava o Egito de norte a sul, ou melhor dizendo, de sul a norte. Porque o Nilo nasce no seio do continente, onde a gente tem hoje o Sudão, e deságua formando um delta lá no mar Mediterrâneo. Delta porque o rio se ramifica em vários afluentes, tendo um formato semelhante à letra grega delta, antes de desaguar no mar Mediterrâneo. A afirmação de Heródoto, ela pode ser interpretada que toda a monumentalidade do Antigo Egito foi graças às águas do Nilo. Então, o Egito seria um presente do rio Nilo. Se o Egito Antigo foi uma dádiva do rio Nilo, o que o Nilo proporcionou àquela sociedade? O rio proporcionou a prática da agricultura, a formação de cidades, pequenas unidades políticas e agrícolas chamadas nomos. E a partir de mais ou menos 3500 a.C., os nomos que existiam lá no norte, lá no delta do rio Nilo, se uniram e formaram o chamado Baixo Egito. E os nomos do sul formaram o Alto Egito. Parece estranho que, olhando no mapa, o Baixo Egito fique na parte de cima do mapa e o Alto Egito fique na parte de baixo. Abrindo um parêntese aqui. A gente não pode esquecer que as confecções dos mapas obedecem a convenções. E lembrando que se a Terra é arredondada e ligeiramente achatada nos polos, você pode virar o mapa de ponta cabeça e vai continuar correto. Porque uma bola, entre aspas, não tem lado de cima nem lado de baixo. É que nós acostumamos a ver determinadas representações cartográficas. E aqui cabe também você se perguntar, por exemplo, por que alguns países desenvolvidos, como os europeus, os Estados Unidos, sempre aparecem na parte de cima do mapa e países como o Brasil, os países africanos,
aparecem na parte de baixo do mapa. Se a Terra é redonda. Sim, a Terra é redonda. Ela não é plana. Fechando parênteses. Retomando. Havia o Baixo Egito e o Alto Egito. E em 3200 a.C., o chefe do Alto Egito, chamado Namer ou Menés, unificou os dois reinos, se tornando assim o primeiro rei, ou faraó, como eram chamados os reis do Egito Antigo, que eram considerados um deus vivo. Lembrando que os egípcios eram politeístas. Poli, vários, teístas, deuses. Então, eles adoravam vários deuses ao mesmo tempo. E desse modo, o Egito era governado por uma monarquia teocrática hereditária. E o que é isso? Tanto monarquia quanto teocracia reúne duas ideias. Monarquia, mono, arquia, governo. Então, é um governo onde apenas um comanda. O monarca, o rei, no caso do Egito, o faraó. Mas era uma monarquia teocrática. Teocracia, teo, Deus, cracia, assim como arquia, governo. Então, é um governo onde um Deus comanda. Então, no caso do Egito, o rei, o faraó, era considerado um Deus que governava. O faraó detinha o poder político e religioso ao mesmo tempo. E quando o faraó morria, ele era substituído hereditariamente pelo membro mais próximo da família dele. Um filho, por exemplo. Mas se ele não tivesse filho? Um irmão, um tio, um primo. O faraó, muitas vezes, ele era adorado como a encarnação do deus Amon-Ra, ou reconhecido como a encarnação de Horus, o deus Falcão, filho de Osíris e Íris, um deus híbrido que representava o sol. Como os egípcios eram politeístas, existiam vários deuses, como, por exemplo, Osíris era o deus da eternidade, que governava a vida após morte. Ísis era sua irmã e também esposa, que ressuscitou Osíris quando ele foi assassinado pelo próprio irmão, Sete, que era o deus da desordem e da violência. E muitos deuses egípcios, eles eram antropozoomórficos. O que quer dizer esse palavrão? Antropô, homem. Zoou, animal. Morfia, forma. Então, eram deuses com uma forma híbrida, corpo de homem e cabeça de animal. E cabe aqui destacar alguns faraós que reforçam essa associação entre faraó e Deus, como, por exemplo, o faraó Akenaton, que também foi chamado de Amenhotepe ou Amenófis IV. Akenaton ele mudou seu nome ao passar a adorar o deus Aton, que é o deus do disco solar, passando assim a se chamar aquele que louva, que é útil a Aton, ao invés de Amenhotepe, que significava Amon está satisfeito, isso lá no século XIV a.C. Outro faraó do mesmo século, que foi talvez o mais famoso de todos os faraós, na atualidade, foi o Tutankhamon. Abrindo parênteses aqui, é curioso que Tutankhamon, ou como alguns dizem, o rei Tut, foi menos expressivo que Ramsés, por exemplo, que viveu até os 90 anos. Tutankhamon morreu jovem, com apenas 19 anos, e ele se casou por volta de 14 anos. Então, se Tutankhamon teve uma vida curta e não foi tão expressivo assim, então a que se deve toda essa fama de Tutankhamon? Possivelmente ao fato de sua tumba ter sido encontrada intacta em 1922. Uma ironia, pelo fato que Ramsés, que se preocupou tanto com a imortalidade, a ponto de apagar até mesmo o nome de outros faraós nas construções e colocar o seu próprio nome. Ato que não é muito diferente da atualidade, reinaugurações de obras alheias. Mas foi Tutankhamon que se tornou o mais conhecido para a posteridade. Então, em sua breve vida, Tutankhamon, que era filho e genro de Akenaton, ele retomou o culto a Amon, o deus tebano, e tornou a religião estatal, e condenou o culto a Aton.
daí seu nome, Tutankhamon, que pode ser traduzido como a imagem viva de Amon. E falando de Ramsés, Ramsés, filho de Ra, Ramsés II, no caso, que viveu no século 13 a.C. Ele foi o mais importante dos faraós. Em seu governo, ele enfrentou os hititas, um povo indo-europeu da Anatólia, atual Turquia, pelo controle das rotas comerciais e construiu vários templos na Núbia. E é claro que a gente não pode esquecer de destacar a atuação das mulheres, as rainhas do Egito, como Hatshepsut, nome que significa a primeira das nobres, que se declarou filha de Amon e realizou grandes obras e também estreitou o comércio com a região do Mar Negro. E reza uma lenda que o templo dessa rainha teria servido de inspiração para a construção do edifício onde funciona o Congresso Nacional, o Palácio Nereu Ramos, do arquiteto Oscar Niemeyer, mas é só especulação. E também Nefertiti, a primeira esposa de Akhenaton, cujo nome pode ser traduzido como a mais bela que chegou. E abrindo um parêntese aqui, não é à toa que uma das representações mais icônicas do busto de Nefertiti é imitada pelas grandes estrelas negras do pop atual, como Rihanna, em capas de revistas como a Vogue, ou mesmo com tatuagens, e até Queen Bee, Beyoncé, em fotos de revistas e também em shows, como, por exemplo, o figurino de um dos últimos shows da Beyoncé no festival de Coachella. E quanto à sociedade egípcia? Essa sociedade ela era formada por 4 camadas sociais. Então, visualizando uma pirâmide social. Lá no topo da pirâmide estava o faraó, o rei. Abaixo dele, os sacerdotes, o grupo mais poderoso, mais rico e influente do Egito Antigo, pois eles eram os responsáveis pela interpretação dos desígnios, dos desejos dos deuses. Abaixo dos sacerdotes estavam os burocratas, ou seja, os funcionários do governo, escribas, militares e os nobres da família real. E, por fim, na base, os camponeses, chamados de felas, e os escravos, responsáveis pela construção de boa parte daquela monumentalidade do Egito que se deu em cima de trabalho escravo. Bem, eu fico por aqui, ainda não terminamos. Continue a assistir o próximo áudio a respeito do Egito Antigo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa. Siga a página no Facebook e as contas do Instagram e do Twitter. Até a próxima!